Fala pessoal, aqui é o Bruno Palma. Galera, hoje vou trazer um assunto bem bacana aí para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o frio que está chegando aí, né? Já chegou em alguns estados aí do Brasil, né? Em outros, né? Logo vai chegar também. E a gente começa a se preocupar aí com as nossas plantas, com a nossa horta. E eu resolvi trazer um vídeo aqui com algumas dicas, né? Alguns cuidados que vocês podem ter para poder passar por essa fase aí de clima mais frio. Né? A gente tem bastante vídeo, bastante conteúdo na internet sobre o calor, sobre épocas, né? Regiões muito quentes, mas no frio a gente tem poucos vídeos, né? Poucas dicas. Então separei aí esse vídeo aí dessa semana para trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Mas pessoal, antes da gente entrar a fundo nas dicas, importante a gente se atentar a uma coisa, né? Às vezes o frio que você vai passar, ou que você, né, já está enfrentando, pode ser que não seja algo que você precisa se preocupar, tá? Às vezes o seu frio é uma temperatura agradável e adequada para os seus cultivos. Então daí você precisa entender um pouquinho, né? Eu vou te dar um exemplo. O alface, né, que é um cultivo bastante produzido, uma das, né, hortaliças aí mais produzidas no Brasil, a temperatura ideal para esse cultivo é de 15 a 25 graus, tá? Então veja só, às vezes você mora numa região de clima muito quente e vai estar passando por um momento de frio, mas às vezes é um frio ali, uma temperatura baixa de 18 graus, 15 graus, por exemplo. Pode estar bastante frio aí para você, mas pode ter certeza, as suas plantas vão estar dando risada, tá? Porque a temperatura ideal para grande parte dessas hortaliças, né? A rúcula, por exemplo, também fica em torno ali de 16, 22 graus, a temperatura ideal, né? O alface de 15 a 25 graus, o coentro um pouquinho mais, mas você pode pesquisar, né? Pega a cultura que você está produzindo, pesquisa ali no Google qual a temperatura ideal para esse cultivo, né? E vai aparecer ali o resultado. Mas então, às vezes, o frio para você é a temperatura ideal para o seu cultivo. Então, levando em consideração ali o alface, temperatura ali em torno de 15 graus, até menos, 13 graus, é tranquilo. Você não precisa se preocupar com a sua horta, os seus pezinhos de alface ali, as suas plantas vão se desenvolver tranquilo. Tá? Então as dicas que eu vou passar aqui no vídeo é principalmente para você que já mora mais aqui no sul do país e vai pegar clima abaixo, ali, temperaturas abaixo dos 10, 5 graus, temperatura negativa, tá? Então é aí que a gente tem que se preocupar, nessas temperaturas mais extremas ali, o frio tá mais extremo. Bom, então vamos para a primeira dica, pessoal. A primeira dica é sobre o tipo de cultura, né? A cultura ou qual variedade você vai produzir durante a época de frio, certo? Então, o que é a dica que eu posso te dar? Foque em plantas que elas se adaptem melhor em épocas de frio, ou em variedades, né, de plantas que se adaptem melhor. Por exemplo, vamos falar do alface novamente. Existem variedades de alface que se dão muito bem no calor, ou são bastante tolerantes ao calor, mas não são tolerantes a frio, né? Não são tão tolerantes assim ao frio. Mas existem variedades de alface que se dão muito bem em clima frio. Foram feitas, né, ali para, né, serem produzidas em clima mais fresco, tá? Em temperaturas mais baixas. Então, às vezes, quem sabe, durante aquele mês ou outro de frio na sua cidade, você troque, né, a cultura ou troque a variedade daquela planta. Você produz o alface, continua no alface, mas procure uma variedade de alface que se comporte melhor, que se adapte melhor ali, né? Que seja mais tolerante a épocas frias, tá? Então essa é a primeira dica aí. Quem sabe troque a cultura ou então troque a variedade. Procure por plantas que se adaptem melhor ao frio. Uma outra dica bem bacana, pessoal, é quanto ao acionamento do sistema, né? A gente está falando do sistema então NFT, sistema em bancada, sistema na parede, torre hidropônica, aquele sistema, né, que a gente coloca um temporizador e liga e desliga o nosso sistema de tempo em tempo, né? Normalmente a gente tem uma programação durante o dia, durante a noite, onde o sistema liga e desliga de tempo em tempo. Por exemplo, aqui no meu caso, durante o dia ligo 15 minutos, desligo 15 minutos, na parte da noite liga 15 minutos e eu desligo 45, tá? Porque de noite já está bem fresco, né? O sol já foi embora, não precisa estar ligando sempre. Mas o que ocorre? No frio a gente precisa fazer uma mudança. Esse sistema de liga e desliga, ele é muito prejudicial e você pode ter um problema grande se você for passar por um frio muito extremo, tá? Porque o que ocorre?
Vamos pôr ali na madrugada, tá? Na parte da noite ali, na madrugada, que a temperatura baixe bastante, abaixo dos 5 graus, beirando ali 0 graus, tá? O sistema ligou, ficou funcionando 15 minutos. Quando o sistema desliga, toda a água que está na canaleta, né, no cano, no perfil, ela vai começar a escorrer e volta para o reservatório. Aí que começa um problema. Dentro aqui das canaletas vai ficar sempre um vestígio de água, vai ficar um pouquinho de água nas raízes, um pouquinho de água que se acumula no fundo, e essa pequena lâmina de água, né, passado ali alguns minutos, a temperatura dela vai baixar muito ao ponto de até congelar, se você tiver numa temperatura, né, passando por uma temperatura baixa, abaixo ali dos 5 graus, 2, né, 1 grau, enfim. Então, vai começar a congelar a raiz e depois o sistema liga de novo. Aí ele liga, ele vem descongelando, né? Quando ele para, acontece a mesma coisa. Então, durante toda a madrugada, a sua planta vai sofrer com isso. Aí você passa a ter queimas nas raízes, né? E são queimas que eu já passei por isso, né? E você pega a planta assim, é como se você tivesse colocado no fogo a raiz. Ela vai queimando e fica com as pontas todas pretas, né? Então, esse liga e desliga na madrugada, ele é muito ruim, justamente por isso, por essa pequena quantidadezinha de água que fica, ela vai, né, se a temperatura estiver baixa, ela pode rapidamente até congelar e vai prejudicar a sua planta. Para você resolver isso, tem duas situações, tá? A primeira, fluxo contínuo, né? Então você pode configurar o seu temporizador para que na parte da madrugada, naquele dia de muito frio, naquela época fria, o sistema não parar durante a madrugada. Então vai ficar injetando água aqui nos seus perfis, nos canos, durante toda a madrugada. Então você não vai correr esse risco, né, das raízes congelarem. Então é só configurar ali no temporizador, fluxo contínuo. Aí chegou a parte da manhã, depois das 6, 7 horas, enfim, aí você deixa o timer rolando da forma normal, tá? Liga e desliga. Mas de noite você não para ele, não coloca esse intervalo, né? Liga e desliga. Deixa funcionando durante toda a madrugada. E também você pode fazer o oposto, que seria o quê? Desligar o sistema. Também funciona muito bem, né? Porque de noite as plantas elas não vão transpirar, elas não precisam da água, tá? E se você corta o sistema, tá, as raízes vão ficar secas, né, na parte da manhã vão estar secas, porém elas não vão estar congelando, né, justamente porque não tem água no sistema. Então é muito melhor você cortar a solução nutritiva, cortar o sistema, desligar o sistema, do que você ficar naquele liga e desliga, porque é aqueles vestígios de água que vão congelar a raiz. Se já tiver tudo seco, não tiver água nos canos, as suas plantas elas vão sobreviver, porém não vai congelar as raízes, né? Então você veja, são dois opostos, ou você liga durante todo o período da madrugada, ou você desliga durante todo o período. O que você não pode é usar um intermediário, esse liga e desliga, que vai ser muito prejudicial. Outra dica bacana também é você proteger o seu reservatório, se você não tiver estufa, né? Então você pode pegar a sua caixa d'água, o seu balde, né, o seu galão, e você reveste ele com algum material, ou até mesmo plástico, né? Plástico, o próprio plástico de estufa, ou esse plástico comum que a gente encontra em lojas de material para construção, aquela lona preta, algum tipo de plástico que você possa cobrir o reservatório. Você já vai ajudar bastante, né, a manter um pouco mais aquecido ali o reservatório e ele não gelar tão rápido, tá? Dependendo da quantidade de água que você tiver, se um reservatório muito pequenininho, essa água pode gelar muito rápido, tá? Então, se você fizer uma proteção, uma cobertura ali, já vai ajudar bastante. E até pegando essa dica, né, essa deixa de reservatório pequeno, uma outra dica é você tentar aumentar um pouquinho o seu reservatório. Se você tem uma hortinha pequenas hortinhas de 10, 20, 30 plantas, às vezes tem um reservatório muito pequeno, aumente ele, né? Quem sabe dobre a capacidade do reservatório. Quanto mais água você tem no reservatório, menos ela vai esfriar, ou mais vai demorar para esfriar e também para esquentar. Em uma época de muito calor, se você tiver mais água no reservatório, ela vai demorar muito mais tempo para esquentar, tá? Então ter mais água, ter um reservatório maior é muito importante também, não só para o frio, mas também para o calor. Outra dica também é evitar plantas de ciclo muito longo, certo? Vamos voltar para o alface também, falando do alface como um exemplo. Existem algumas variedades de alface, tá, que elas têm um ciclo curto, né, que é um ciclo ali em torno de 45, 50 dias total,
né? Já algumas outras plantas têm um ciclo mais longo, de 60, 65, 70 dias. Então, você focar em cultivos, né, ou variedades de planta que tenham um ciclo mais curto também é muito interessante. Tá? Então, às vezes você está só comprando mudas por aí, ou compra qualquer sementinha e não se atenta a essa questão do ciclo, aí começa a se atentar, né? Comece a verificar qual é o ciclo dessa planta, tente focar em plantas que têm um ciclo mais curto, tá? Isso vai ser bacana, né, para esses momentos, tanto de frio e também para muito calor, né? Para situações, né, muito complicadas, você ter uma planta que tem um ciclo curto vai ser muito melhor, muito mais interessante para você. Outra dica bem bacana também é você aumentar a condutividade elétrica, o EC, né? Aumentar a quantidade de nutrientes que você vai colocar ali, né, na água, na sua solução nutritiva. Quem já produz na hidroponia já sabe, né? A gente sempre fala disso. Clima muito quente usa condutividade mais baixa, clima frio usa condutividade mais alta. O que acontece? Na época de muito frio, tá? A planta, por não transpirar, ela não exige muita água, ela vai absorver pouquíssima água, ou seja, pouquíssima solução nutritiva. Se a sua solução nutritiva estiver fraca, você estiver usando um EC bem baixinho ainda, o que vai acontecer? O pouco de água que essa planta de solução nutritiva, né, que ela vai precisar durante o dia, vai estar com uma carga nutricional muito baixa. Se você aumenta o EC, aumenta a condutividade, aumenta a carga nutricional, esse pouco de água, né, esse pouco de solução nutritiva que a planta vai precisar já vai estar bastante rico, com uma concentração boa de nutriente. Então você acaba ganhando aí também, né? Então aumentar um pouquinho a condutividade elétrica em clima muito frio é muito interessante. Então, por exemplo, aqui na minha região eu trabalho em torno de 800 ppm, tá? Até 900 numa época normal. Já no frio eu já subo um pouquinho, eu passo para casa dos 1000, 1100 ppm, vai tranquilo, eu já cheguei a colocar 1200 ppm, vai bem legal, tá? Porque a planta vai precisar de pouca solução nutritiva durante o dia, mas esse pouco que ela absorve vai com uma carga nutricional, né, bem alta. E por fim, se você puder fazer uma cobertura na sua horta, né? Quem sabe uma estufa, isso ajuda bastante, tá, galera? Principalmente você que mora Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, que tem um frio bem rigoroso, você ter uma cobertura, né, com plástico filme é muito legal, vai evitar aquela chuva gelada, aquele sereno, geada, tá? Então é muito legal, cobertura por cima com plástico, nas laterais também, se possível, também colocar o plástico filme, né, dá para fazer com cortina, igual aqueles toldo que você abaixa e sobe, né, muito legal, porque daí na época de calor você sobe a cortina, né? Então, estufa é perfeita para a região de clima muito frio, tá? Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ter uma estufa, né, montar uma estrutura. Mas se você ao menos conseguir colocar uma cobertura, tá? Às vezes você tem uma hortinha pequena na sua casa e não tem como fazer uma estufa, tá? Ou você tem um espaço, mas não tem condição financeira de fazer uma estufa. Mas faça uma cobertura pelo menos, assim como a gente tem a tela de sombreamento por cima, faça uma cobertura com plástico também, né? Por quê? Porque você vai evitar essa situação. A chuva também, às vezes uma chuva muito gelada, vai evitar um sereno, ajuda também na geada, tá? Então já vai ajudar bastante. O simples fato de ter um plástico esticado, bem esticadinho também, para não empoçar água, não fazer barriga, né? Tem que esticar ele numa posição que a água escorra, tá? Mas o fato de você cobrir, fazer uma cobertura por cima no plástico, pode ter certeza que vai ajudar bastante aí, né, na sua horta, ajudar a passar por esses momentos de frio. Bom, pessoal, então é isso, tá? São algumas dicas aí para vocês. O frio já está chegando aqui, eu já estou adotando algumas dessas dicas, né, botando em prática para a gente passar por esse momento. Eu sei que esse ano, né, o frio já está chegando até em outros estados que não tinham tanto frio assim, já está chegando em outros estados aqui para cima do Paraná, né? A gente está aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sempre faz frio, mas a gente já está vendo outros estados aí que também o frio está chegando. Então daí começa aquela preocupação, e agora? O que eu vou fazer, tá? Mas reforçando no comecinho do vídeo, às vezes você mora numa região aí que é calor o ano todo, nunca teve frio e o frio está chegando agora esse ano para você, mas se for um frio de 15 graus, de 17 graus, que é um frio sim para você, com certeza, mas para suas plantas pode ter certeza. Para a grande maioria dessas hortaliças, as mais comuns, é uma temperatura muito tranquila e você vai poder produzir aí, né, sem se preocupar. O frio está aí para você, mas para suas plantas pode ser que está num clima ideal, tá? E na dúvida,
pega a sua cultura, vai lá no Google, digita, por exemplo, a rúcula, qual a temperatura ideal para produzir a rúcula? Vai sair ali certinho para você já ficar ciente aí, né, se aquela temperatura se está sendo boa ou não para suas plantas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.